E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as perspectivas da segurança pública no governo Jair Bolsonaro. A entrevista foi gravada no dia 9 de novembro. Para essa análise, contamos com a presença do consultor em segurança pública José Vicente da Silva, coronel da reserva da PM e ex-secretário nacional da Segurança Pública no governo Fernando Henrique Cardoso. E também está presente o sociólogo Túlio Kahn, que foi consultor da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e é conselheiro da Fundação Estado Democrático. E eu agradeço muito por estarem aqui, uma oportunidade de nós falarmos um pouco, de ouvi-los sobre a questão da segurança pública, que nas pesquisas de opinião aparece como um dos grandes anseios da população. E o presidente eleito Jair Bolsonaro, na campanha eleitoral, empunhou a bandeira da segurança pública e marcou muita posição e certamente conquistou votos, né? Com as promessas que fez. O juiz Sérgio Moro, que aceitou o convite para ser o ministro da Justiça, num ministério que será ampliado com a junção com a Secretaria, com o Ministério da Segurança Pública, ele já sinalizou que quer mais rigor no combate aos crimes graves. E aí eu quero começar por aí, sobre as expectativas. Nós temos evidência de que endurecer o combate ao crime oferece resultados para, de fato, reduzir o índice de criminalidade e de violência no país? Coronel. Nós temos um bom começo, Maria Lídia, pelo fato de que o presidente colocou isso como prioridade da sua gestão. Isso faz uma enorme diferença. Governos que tomaram essa prioridade costumaram dar certo, como aconteceu em Nova York, por exemplo. Esse é um ponto importante. Quando se fala realmente em agravar um pouco a resposta do aparato do Estado aos criminosos, é realmente uma medida importante que se faça isso. É uma direção importante, uma estratégia importante. Mas isso não significa dizer dar tiro em bandido. Não é por aí. E o Sérgio Moro, ele tem uma formação jurídica bastante sofisticada, ele sabe exatamente o significado disso. É trabalhar o problema da impunidade no país. Quando nós falamos em impunidade, significa o seguinte: o sujeito que mata aqui no Brasil, a chance dele é mínima de ser apanhado, de ser preso e cumprir a sua punição. Cada 100 mortes, nós vamos ter 5 que vão parar na cadeia. Imagina o resto. E é o crime mais fácil de esclarecer, é justamente o homicídio, que geralmente a vítima e o agressor se conhecem. Então, realmente, agravar medidas para os violentos, especialmente os que assaltam, os que matam, estupram, cometem latrocínios, nós precisamos de uma resposta intimidadora por parte do Estado. Agora, Túlio Kahn, você partilha desse ponto de vista? Porque eu também tenho ouvido de muitas pessoas, assim, um receio que com o endurecimento no combate ao crime possa haver uma tendência à truculência, a desrespeito aos direitos humanos. E se esse tipo de temor, eu quero começar ouvindo de você, se ele procede, endurecimento do combate à criminalidade, pode levar a desrespeito aos direitos humanos? Eu temo que sim, né? O Bolsonaro se elegeu com pautas bastante claras, né? Uma economia de cunho liberal e conservadorismo no aspecto dos costumes e na segurança pública. Então, algumas propostas que estavam no programa de governo dele, né? Como, por exemplo, excludente para policiais que se envolvem em confrontos, né? Eu nunca entendi exatamente o que é isso, porque isso já existe, né? Quer dizer, o policial só usa arma de fogo para proteger a própria vida ou de outrem, né? E nesse caso, é uma legítima defesa, vamos dizer assim, existe já, né? Na legislação essa possibilidade. Ele não responde por homicídio doloso, quer dizer, né? Não é culpado por aquele homicídio acidental, né? E diversas das pautas que estavam colocadas ali, eu temo que haja um retrocesso. Quer dizer, a gente já sabe que agora com o Moro a coisa não vai ser tão, talvez,
radical quanto previsto no programa original, né, com relação, por exemplo, ao Estatuto do Desarmamento, né, que era uma pauta clara na campanha. O Moro já disse que, opa, não, vamos ver, uma questão é a posse, outra questão é o porte, mas eu acho que vai ter uma guinada aí com relação a propostas de endurecimento penal, repressão, e obviamente isso pode ter implicações do ponto de vista de direitos humanos. Você acha isso também, que corremos esse risco, coronel? A gente corre o risco, sim. Quando nós vemos um governador, tanto de São Paulo como do Rio, os governadores eleitos, a nossa polícia vai atirar para matar. Os policiais não gostam dessa ideia de que eles são matadores. Eles até matam em decorrência de uma ação, mas não estão mirando para matar alguém, como se eles fossem um assassino liberado porque estão a favor da lei. Essa expressão é ruim, porque nas polícias que são, não é o caso de São Paulo, eu entendo bem isso, Maria Lídia, mas talvez seja do Rio de Janeiro, as polícias que não são tão organizadas, não têm um treinamento sofisticado como tem aqui em São Paulo, elas ficam mais sujeitas a esse discurso, que era o discurso lá do velho Maluf, de pôr a rota na rua, para tirar, etc. Essa reciclagem dos velhos discursos não cabe mais no dia de hoje. Agora, a população subscreve, né? O interessante é esse, que existe um clima de tanta insegurança, de medo, com o aumento das ações do crime organizado, da cooptação da juventude para a criminalidade, o dinheiro fácil do narcotráfico, essa coisa toda, que é interessante que a resposta da população para as propostas de endurecimento é muito positiva, ela subscreve. Mas nós temos que interpretar... Parece que ela quer isso, a população quer isso. A gente tem que interpretar essa manifestação da população, Maria Lídia, como o fato de que ela está com medo. Sim. Essa é a realidade. Nós percebemos no noticiário do dia a dia, o bandido fulano foi preso com 8 passagens pela polícia, como se ele tivesse passado uma catraca na delegacia e saído. E é realmente o que acontece. Ou alguém que assalta a mão armada, costumeiramente, é condenado e menos de um ano está de volta às ruas. Eu lembro do antigo secretário da Segurança de São Paulo que ele dizia, esse predador, ele só vai parar quando morrer ou quando matar. For apanhado, vai tomar uma condenação mais elevada. Nós não estamos intimidando o suficiente, mas não com a força da polícia, com a arma na mão. Com o conjunto de força que o Estado tem. E começa com as leis. O que fica muito evidente é que o controle do crime é a eficiência da resposta que você dá aos criminosos. Isso depende realmente de uma atualização no aparato das leis, para reduzir a impunidade, uma polícia mais eficiente. A polícia aqui em São Paulo prendeu 2.200.000 criminosos em 15 anos. Aborda 15 milhões de pessoas por ano. Então, isso intimida o criminoso. Nós precisamos de uma justiça ágil e severa e um sistema prisional que consiga conter e não piore os presos que estão lá. Esses instrumentos são instrumentos básicos de controle da violência em qualquer país e isso tem que ser melhorado aqui no Brasil. E falando em melhorado, Túlio Kahn, você vê com entusiasmo a ideia dessa fusão, o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança Pública, absorver também o COAF. Quer dizer, a prioridade de Sérgio Moro vai ser o combate à corrupção e à violência e à criminalidade. E a ideia dele é utilizar desse conjunto e dos recursos e elementos que essas instituições, né, juntas, vão poder oferecer a ele, inclusive com a ideia da elaboração de um plano nacional de combate à violência para ser aplicado em todo o país. Existe aí uma pretensão ampla demais e inexequível? Ou isso que se está pretendendo pode sim acontecer? Nós dois estivemos lá, né, no Ministério da Justiça, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, e já era um problema naquela época, né? Eu estou falando de espaço físico, Maria Lídia. Quer dizer, você tem o maior programa, sistema de informações brasileiro, chama Infoseg. O Infoseg funcionava de emprestado numa salinha ali na Asa Norte, da Polícia Rodoviária Federal. Eu e o Zé Vicente tivemos que desalojar uma agência bancária do prédio do Ministério da Justiça para instalar o Infoseg, né, decentemente no Ministério da Justiça, porque não tinha espaço físico. E não é só a questão do espaço físico, né? Você tem um secretário executivo no Ministério, você tem um chefe de gabinete. Pessoal, você está falando a questão de ter pessoal. Não tem tempo para lidar com
com tanto tema, é muito tema, né, diferente. Estão se agregando novos temas. Tem né? a FUNAI, por exemplo. FUNAI, Departamento de Estrangeiros, consumidor. Então, para você conseguir chegar no ministro para assinar um documento importante, você demora um tempo, que a segurança pública não pode esperar. Então, essa demanda por um Ministério exclusivo de segurança pública é uma demanda antiga dos especialistas da área. Isso estava no plano do governo do Serra, lá atrás, no plano do governo do Lula, quer dizer, nunca aprovou. Aprovou-se agora, alguns meses atrás, no governo Temer. Infelizmente não teve tempo, eu acho, para mostrar ao que veio. Mas era uma garantia não só simbólica, né, de que haveria mais recursos e mais atenção, né, específica para o tema de segurança pública. Né? A gente está falando de 63 mil homicídios por ano, temos um baita de problema de gestão. Né? E aí, só complementando com a questão anterior, São Paulo reduziu em 70% o homicídio com o mesmo Código Penal, né? De 30 anos atrás e que existe nos outros estados. Resolveu com gestão. E essa gestão eu temo que possa ficar comprometida com um ministério tão um único gigantesco, ministério, com funções tão amplas, é coisas isso? demais, né? É coisa demais. Essa centralização, ao contrário, porque o Sérgio Moro está vendo com muito entusiasmo essa centralização, até como elemento facilitador para ele. Se ele vai lidar com corrupção, o fato do COAF estar ali ao alcance da mão, não é outra instituição que tem que atravessar a rua ou andar alguns quarteirões para chegar lá, para conversar, está tudo aí e tal, não sei o quê. Não, dá a impressão que com essa fusão possamos esperar mais agilidade. Você tem os mesmos temores que o Túlio Campos? Sim. Nós precisamos de foco, Maria Luísa. Porque, veja o seguinte, 2% dos municípios brasileiros, são 120 aproximadamente, eles têm 50% dos assassinatos do país. Eu não vou distribuir recursos para todos os municípios, vou naqueles que estão problemáticos. Eu não preciso dar uma melhorada geral para todas as polícias, para todos os estados, todos os locais, mas preciso concentrar onde os problemas estão. Dentro do Ministério há uma burocracia brutal, que parece fácil quem está chegando, vou juntar o COAF aqui, umas salas a mais, só que não é assim que funciona. A gente ia despachar com o ministro, era o secretário, está logo abaixo, você tinha uma fila de despacho para ser feito. A mesa do ministro tem 10 pilhas de papéis, de processos a ser despachados. Essa é a burocracia que consome o governo de maneira geral. Nós precisamos de agilidade. Um dos problemas, portanto, é tomar cuidado com o excesso de encargos que vai ter o ministro, assim como qualquer área de segurança. Começa a enfiar um conjunto enorme de programas, nós precisamos muito de concentração de recursos. Mas e ele descentralizando operacionalmente, né, essa pilha, determinando a equipe, tendo pessoal exatamente pela fusão, vem mais gente para estar no entorno dele. Maria Lídia, ele vai ter que ter uma arquitetura institucional, vamos usar esse nome, porque não pode ser puxadinho mais. Sim. É necessário ter um desenho de como vai ficar, como vão combinar as pessoas. As pessoas não trombarem lá dentro. E achar as pessoas certas para trabalhar em conjunto com essa meta toda. Essa é uma grande questão. Um outro problema que me preocupa demais e os recursos. Porque eu vi um debate para aprovar uma medida provisória que de 13% das loterias para dar 1 bilhão para esse ministério cuidar da questão de segurança. Isso não dá para o troco, Maria Lídia. Nossa. Porque veja o seguinte, qual é o custo da violência no país? Foi medido pelo IPEA, é R$1 bilhão por dia. Nós vamos gastar R$1 bilhão por ano para cuidar? E descentralizar para os estados? Não, os estados já fazem o trabalho descentralizado, porque tem as principais... tem as suas secretarias de segurança. Mas eu e o Túlio estivemos lá no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Segurança, nós vimos, e continua sendo, um grande potencial do governo federal de fomentar, ajudar as polícias, com treinamento de qualidade, por exemplo. Nós temos tecnologias sofisticadíssimas aqui em São Paulo, que poderia, com os recursos federais, levar aos outros estados, e que não tem. É incrível, mas a estrutura de mapeamento criminal, de tecnologia de gestão que tem em São Paulo, os outros estados não fazem nem a menor ideia, com um pouco de Minas, um pouco em Pernambuco e Santa Catarina, o resto estão num breu.
E o governo federal tem um papel sem recursos, importante. né? Quebrados, né? Se o governo der recursos para equipamentos, para tecnologia, para armamento, para treinamento, ele pode pedir contrapartidas dos governos estaduais. Agora, tem muita questão polêmica e nós não podemos terminar, né, essa troca de ideias sem falar de algumas delas em que há muita discussão. Por exemplo, a questão da redução da maioridade penal para o combate, para a redução da criminalidade. O próprio juiz Sérgio Moro já mostrou que ele tem simpatia que haja, sim, uma redução. Ele mencionou 17 anos e o próprio Bolsonaro já havia, né, sinalizado a coisa de 16 anos. E eu quero ouvi-los. Se a redução do limite de idade para a responsabilidade penal é um fator importante para a redução, para o combate ao crime no Brasil. Isso é um ingrediente, Maria Elida, no pacote que nós vamos chamar de redução da impunidade. Não vai ser tão decisivo, mas contribui. Mas não é para rebaixar geral. Há um projeto do senador Serra muito sensato para que aqueles jovens criminosos, perigosos, cometeram crimes violentos, reincidiram em violências, eles possam ter um tratamento da justiça diferente do que é dado hoje, podendo ficar até 8 anos recolhidos em tratamento adequado penal para eles. A farra tem que acabar, porque no Rio de Janeiro, os homicidas menores de 18 anos e tem psicopatas menores de 18 e não tem cura. Eles não ficam nem um ano recolhidos. Bom, nesse a farra tem que acabar. Para acabar a redução da maioridade penal, do limite de idade, é o caminho? Um dos caminhos? Olha, é lógico que o Estatuto da Criança e Adolescente não é imexível, né? É possível aperfeiçoá-lo. Agora é isso, do ponto de vista do impacto sobre redução de criminalidade, vai ser diminuto, né? Porque realmente a quantidade de jovens que estão ligados a crimes, condenados por crimes violentos é muito pequena, né? E você jogando esse jovem de 17 anos no sistema prisional adulto, né? Ele vai estar sujeito às mesmas mazelas que os demais, né? De prestação, de cumprimento de pena sem nenhuma forma de ressocialização, de educação. Vai ser jogado ali. Acho que os índices de ressocialização e de reincidência no sistema juvenil ainda são um pouco melhores, né? Então, eu aposto muito mais realmente em gestão, em policiamento baseado em evidências, né, em injeção de recursos. Eles são todos juristas no fim, né? Então, eles sempre pensam em termos de Código Penal. Vamos mudar o Código Penal? Todo novo ministro da Justiça que assume, né, pensa nesse sentido, né, e que vai resolver com base na canetada. Quem dera fosse tão fácil, né? Pois é, a questão vamos mudar a lei, né, o Estatuto do Desarmamento, ali a flexibilização, essa ideia de facilitar e ampliar o acesso à arma para o cidadão se defender. Isso ajuda na garantia da segurança ou é uma falácia? Já foram feitas pesquisas muito sérias a respeito dessa ideia de que o criminoso poderia estar intimidado. Fica dissuadido. Com a possibilidade de que a vítima que ele está atacando estará armada. Tem pesquisa séria, científica, metrificada, feita nos Estados Unidos. E a experiência vivida mostra o quê? Mostrando claramente que não funciona. O bandido não se intimida. Uma outra pesquisa nacional nossa mostra o seguinte: as pessoas que são assaltadas e estão armadas, 70% delas acabam tomando tiro. Porque, de alguma maneira, ela vai pensar em usar a arma, ou o bandido viu a arma, vai atirar. O risco é maior para quem está armado. Quer dizer, já chega para atirar e matar. Sim. Até pressupondo que possa ter arma. O risco é maior. A chance de uma pessoa morrer num assalto, Marilene, é de 0,05. São mais de 500 mil assaltos para 300 mortos em assaltos. A possibilidade é muito rara. O fato é que essa é uma desses enganos, e foi um compromisso que, de certa forma, o presidente eleito teve, mas ele não tem como entregar resultado disso. Como também não vai entregar resultado reduzindo a maioridade penal de maneira geral. Então, esses cuidados agora, o Moro é um moderador nesse processo, mais sensato, está com o problema na mão.
ele vai moderar essa situação. Agora, isso vale só para o cidadão que vive nas cidades, ou é aquela outra questão do armamento do proprietário da terra do campo, o proprietário rural, dele ter aí a liberação do porte de arma para defender a sua propriedade? Isso é falacioso também, ou pode ajudar na contenção dos crimes que acontecem no conflito? Maria Lídia, é isso. Quem tem arma em casa aumenta a possibilidade de morte por acidente, aumenta a taxa de suicídio, né? Aumenta a probabilidade de que o proprietário da arma acabe usando num delito passional, né? Matando a sua companheira. Então, quer dizer, mais armas, mais mortes. Mais armas, mais mortes, né? Você pega os dados do DataSUS, né, Sistema de Saúde, dos anos 80 até 2003, o homicídio crescendo anualmente na taxa de 7% a 8%. Depois de 2003, o Estatuto do Desarmamento, pela primeira vez, você estanca essa curva, né? Então, obviamente que esse estancamento, né, e essa estabilidade é fruto de queda em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e explosão em estados do Norte e do Nordeste. Então, é uma média. Mas, mesmo assim, é isso. Toda a literatura criminológica, não só nacional como internacional, mostra esse impacto negativo, né, do aumento do número de armas de fogo em circulação. Bom, nosso tempo terminou. Mas eu já deixo aqui um convite. Esse é o tipo de conversa que nós precisamos avançar, tanto em termos de um aprofundamento, como de ampliar os muitos outros aspectos que nem tocamos aqui hoje. Espero que voltem. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Boa noite.